Você está ouvindo Tesla Coil, a bobina do conhecimento. Então, a questão é a seguinte: você foi um membro muito importante, né, na Sociedade Brasileira de Física. Você chegou a ser presidente, né, de 2013 a 2016, e ainda não, eu creio que não é uma opinião pessoal minha, que não era uma época de tão negacionismo igual agora a gente está tendo. Gostaria até de saber a opinião do senhor. Como é que foi trabalhar, né, nessa sociedade, né, nesse grupo, que é tão importante para a física no Brasil? Olha, a Sociedade Brasileira de Física é uma sociedade exemplar, né? Ela sempre teve uma atuação de que nós nos orgulhamos muito, inclusive incentivo todos os alunos de física realmente se filiarem à sociedade, porque teve um papel, sempre desempenhou um papel fortíssimo no desenvolvimento não só da física, mas da ciência no Brasil, inclusive do ponto de vista político, né? Durante o regime militar, a Sociedade Brasileira de Física teve um papel fundamental, inclusive na crítica do Acordo Brasil-Alemanha, desenvolvimento de reatores nucleares, não um desenvolvimento autóctone, né? E sempre se preocupou com a educação e com a divulgação científica. Um dos maiores, um dos maiores nomes na Sociedade Brasileira de Física, né? Talvez, não sei se vocês já escutaram o nome dele, o professor Ernesto Hamburger. Ele sempre se preocupou com a divulgação científica. Ele que criou a Estação Ciência na Lapa, em São Paulo, sempre se preocupou. Então, e vários outros membros da Sociedade Brasileira de Física, como, aliás, a própria Universidade Federal de Minas Gerais, sempre se preocuparam com a divulgação científica. E a Sociedade Brasileira de Física tem uma preocupação que vai além disso. Vocês sabem que nós temos uma deficiência enorme de professores de física no país, né? Agora, uma pessoa me disse recentemente que está da ordem de 80 mil professores de física faltando no país. Antigamente, nós tínhamos, eu acho que da ordem de 70 mil. Eu não sei qual é o número exato, que eu não tenho acompanhado isso no Ministério da Educação, que também não divulga bem os dados. Mas a Sociedade Brasileira de Física, até numa gestão anterior à minha, tiveram ideia, mas foi implantada durante a minha gestão, criou o mestrado profissionalizante de física, né? Que é um mestrado que envolve vários núcleos, que são universidades espalhadas pelo Brasil todo. Era da ordem de 80 núcleos, agora eu não sei quantos existem, né? Que dá um mestrado profissionalizante em ensino de física para professores que já estão dando física. Professores que às vezes vêm da engenharia, vêm da química, vêm até professores que vêm da área de biologia, que estão dando aula. Então, dá um mestrado profissionalizante que esses núcleos dão, e mais a coordenação para ter uma qualidade de emento, qualidade de ensino, é feita pela Sociedade Brasileira de Física. Isso é um trabalho espetacular para a sociedade brasileira, de qual muita gente não está consciente, né? Agora, onde a Sociedade Brasileira de Física precisa de começar a atuar mais, até eu tenho que falar com isso com o atual presidente, né? Nós temos que começar a trabalhar nas redes sociais. Eu sempre digo, eu não uso nenhuma rede social, porque, como eu digo, sempre sou uma pessoa muito religiosa, não uso nada que o demônio inventou, né? Mas não há dúvida que agora nós temos que atuar nas redes sociais, porque a divulgação científica não pode ser mais no modelo que nós tínhamos anteriormente, de estações ciências, de visitas a universidades. As redes sociais são muito importantes. E eu me dei conta disso quando era presidente ainda da Sociedade Brasileira de Física. É muito comum os alunos do ensino médio mandarem perguntas à universidade. O que a sociedade brasileira pensa disso, pensa daquilo? Perguntas, por exemplo, qual é o material mais pesado do universo? Até perguntas que às vezes não fazem muito sentido. Mas uma pergunta veio de um aluno do Ceará, perguntando o que a Sociedade Brasileira de Física pensava sobre a teoria do professor Orlando, como é que é? Professor de Carvalho, Orlando de Carvalho, esse guru do Bolsonaro, esqueci o nome. Olavo de Carvalho.
Olavo de Carvalho. Acho que é Olavo de Carvalho. O que a sociedade pensava dele? Que ele dizia que a teoria da relatividade de Einstein estava errada. Eu nunca tinha ouvido falar nesse Olavo de Carvalho, nunca tinha ouvido falar, mas ele me mandou o link. Então, eu acessei a aula dele, né? E aí, realmente, eu fiquei apavorado, porque a primeira coisa que eu me dei conta é que o sujeito fala bem. Fala bem e é extremamente ardiloso. Então, ele fala coisas que, se uma pessoa não tem uma formação científica boa, ele cai naquela armadilha. Então, por exemplo, o que ele estava falando era o seguinte, que no final da década de 19, 2 cientistas americanos, Mike e Morley, fizeram uma experiência usando luz, até falando, para ver se a Terra se movia em torno do Sol. Veja como ele é ardiloso. Ele já cita o Marx e o Morley, que está correto, fala que fizeram experiência até de interferometria, que está correto, mas é claro, vocês são físicos, sabem que o Marx e o Morley fez experimento, porque sabia que a Terra girava em torno do Sol, ele queria ver se detetava o éter, é isso que ele queria fazer. Mas aí ele disse, no final de um ano, ele chegou à conclusão que é negativo, não tinha efeito nenhum. Então, ao invés de concluir o óbvio que a Terra estava parada, eles viram que talvez a única outra solução seria modificar a física. Então, veio um sujeitinho chamado Einstein que preferiu modificar a física, dizer que a velocidade da luz é constante, etc., um absurdo. E ele ainda fala, se vocês quiserem ver o resultado desses dois, isso está disponível na literatura. Ora, imagine um aluno de ensino médio que nunca ouviu falar em a teoria da relatividade, que nunca ouviu falar em nada, e essa teoria da relatividade é difícil, escuta aquilo e ele acredita. E esse aluno do Ceará me perguntava o que ele veio fazer, porque parece que ele tem um blog em que ele tenta desmistificar essas coisas de ciência. E fazer isso em redes sociais é muito difícil, porque as redes sociais são muito pouco profundas. E vocês sabem que algumas respostas em ciência, mais ciência dura, como nós chamamos a física, a matemática e a química, é necessário uma certa profundidade. Então eu disse a ele, olha, escreva aqueles que seguem, até o professor Olavo de Carvalho, se ele quiser, se ele usa o GPS. E saiba que, se ele usa o GPS, saiba que se não fosse a correção relativística para os relógios que estão no satélite, o erro no GPS por dia seria da ordem de 10 quilômetros. Então, nós, as sociedades, não só a Sociedade Brasileira de Física, de Biologia, de Química, de Matemática, nós temos que começar a atuar mais nas redes sociais, não só rebatendo essas afirmações, não são fake, eu nem chamo de fake news, eu chamo até de opiniões mais intencionadas para destruir a ciência. Nós temos que trabalhar contra isso e oferecer, disponibilizar àqueles que querem escutar um pouco mais as notícias corretas, as informações corretas sobre ciência, em particular sobre a física.